Olá, meus queridos, tudo bem com você? Por aqui, o teu irmão, teu amigo Ginaldo, e é uma honra, é uma alegria muito grande poder contar com você, que faz parte desse canal, que assiste aos vídeos desse canal e que também sempre está deixando aí o seu comentário, o seu like para fortalecer esse trabalho. O nosso próprio tema já diz que nós estamos livres das religiões. Então, se você é aquela pessoa que é agnóstico ou que não tem nenhum tipo de crença em divindades, não crê em religiões, então eu te convido a permanecer neste canal, caso seja essa a sua vontade, e se por acaso você puder se inscrever para dar essa moral ao nosso trabalho. Já disse em vários vídeos aqui no meu canal que nós passamos mais de 20 anos dentro do sistema religioso, e se colocarmos o tempo em que nós vivemos como católicos, então aí é desde a minha tenra infância, desde muito cedo, nós vivemos dentro do sistema religioso. Mas o que interessa falar com você agora, nesse vídeo, e principalmente todas as temáticas que nós vamos estar abordando, que nós temos abordado e vamos continuar abordando aqui, é em relação à questão da religião protestante, a qual nós podemos dizer que foi a que nós passamos mais tempo dentro dela. Algumas experiências que nós podemos contar aqui para você, e é muito importante nós estarmos observando o fato de que a religião protestante, principalmente a vertente evangélica, eles pregam e afirmam categoricamente que Jesus está às portas, está voltando. A qualquer momento vamos ouvir o soar da trombeta e vai se cumprir a palavra onde Jesus ele estará voltando nas nuvens com os seus anjos para arrebatar a igreja. E durante toda a minha vida eu acreditei nisso. Durante o tempo em que eu era pregador do evangelho na igreja, ou até mesmo aqui na plataforma do YouTube, eu enfatizei isso. Sempre dava um jeitinho de chegar nas ministrações e dizer para aqueles que estavam ouvindo a mensagem: olha, fiquem atentos, fiquem apercebidos, porque a qualquer momento Jesus está voltando, e se ele voltar e você não estiver dentro da igreja, se ele voltar e você não estiver firme na igreja, então infelizmente a notícia para você não é muito boa, porque você vai ter que passar pela grande tribulação e você não vai ser arrebatado juntamente com os anjos para se encontrar com o Senhor nos ares. Esse era o discurso que nós usávamos também para falar com a igreja, para falar com as pessoas. Muitas vezes esses discursos eles funcionam, e eu vou te explicar por quê. Às vezes a pessoa vai para a igreja, recebe o convite de um outro irmão, de um parente, de alguém ligado a essa pessoa, e ela recebe um convite e ela vai para esse lugar chamado igreja, e ali ele começa a ouvir o pregador. Primeiro ele ouve aqueles louvores, aqueles hinos, aquelas músicas, e ele vai se envolvendo com aquele ambiente, com aquela situação. Claro, é óbvio que a gente tem que mencionar que nem todas as igrejas existe uma liturgia bem tranquila, bem suave. Tem lugares que a coisa é fora do comum. Tem igrejas que você vê durante o louvor pessoas rodopiando. Tem igrejas que durante o louvor você vai conseguir visualizar pessoas andando de um lado para o outro de forma assim desordenada. Você vai encontrar também em determinadas igrejas, e principalmente nessas igrejas menores, pessoas que saem de lá do altar, do suposto altar da igreja, para poder entregar profecias para todos que estão ali naquele ambiente, e começam a tocar aquelas músicas que na verdade não dá para entender direito a letra, uma vez que os instrumentos eles tocam um pouco mais alto até mesmo do que a própria voz da pessoa que está cantando, e você consegue viver naquela salada de fruta, naquela bagunça, e eles dizem que ali eles estão adorando a Deus, e ali eles dizem que estão adorando ao Deus Todo-Poderoso, quando na verdade aquele ambiente mais parece um hospício do que
propriamente dizendo, um lugar de liturgia, de culto, de palavra, um lugar onde se vai pregar a palavra. E a última coisa que tem, de fato e de verdade, nesses lugares é a pregação do evangelho, porque isso não existe, isso não acontece, tá? Mas voltando à questão da pessoa que vai para a igreja. Então ela está ali, naquele ambiente, porque ela começa a ouvir aquelas músicas e ela não é cristã, ou seja, ela ainda não levantou as mãos para aceitar a Jesus conforme a cartilha do evangélico manda. Então, se ela não aceitou a Jesus, ela começa a ouvir aquela música, e se ela é uma pessoa que tem o coração um pouquinho mais tranquilo, mais mole, ela vai começar a ouvir aquilo dali, e ela vai ouvir o pastor, o pregador, o obreiro, a pessoa que vai ministrar naquela noite, começar a falar sobre o inferno, começar a falar, se ela não aceitar a Jesus, ela vai parar nas mãos do inimigo, do diabo, e aí essas pessoas começam a fazer algumas questionamentos dentro de si, e de repente elas resolvem levantar a mão e aceitar a Jesus. Um termo que na verdade ele não está na Bíblia, mas alguns pregadores afirmam que precisa aceitar a Jesus para você não ir para o inferno. Então a gente percebe, meus queridos, e você que já frequentou a igreja, você que já esteve dentro de uma igreja a convite de alguém e saiu daquele lugar sem, obviamente, sem aceitar a Jesus como é pedido, é imposto no final do culto, provavelmente as pessoas que estavam naquele lugar, elas começaram a pensar dentro delas, ali teve a oportunidade e não aceitou e não quis. Elas dizem isso. Eu muitas vezes, enquanto pregava, eu dizia, olha, você precisa aceitar a Jesus, porque se você sair por aquela porta, é você e Deus, a responsabilidade é sua. Então você observa que a igreja evangélica, na maioria das vezes, ela bate muito nessa tecla do medo e do terror, pregando na mente das pessoas que elas estão perdidas se elas não fizerem parte daquele ministério. Então, elas lembram de tudo, mas se esquecem do principal, que o próprio Jesus, ele falou que não era necessário a pessoa estar ali dentro daquela igreja ou em Jerusalém, em qualquer outro lugar, para adorar a Deus, porque importava que os seus adoradores o adorassem em espírito e em verdade. Essa foi a palavra que Jesus disse para a mulher samaritana lá no poço de Jacó. E aí os pregadores, os eloquentes pastores, eles se utilizam dessas palavras persuasivas, principalmente quando eles pregam sobre salvação, sobre inferno, principalmente quando eles falam que Jesus na Bíblia falou mais de inferno, falou mais de inferno do que do céu, que, enfim, esse discurso que eles utilizam é justamente o trabalho que eles vão ter para convencer as pessoas a saírem daquele lugar com uma decisão firmada, cujo nome dessa pessoa vai estar escrito em um caderninho onde eles mesmos escolheram ali para que ele possa ter um controle maior. E o inferno é, de fato e de verdade, o significado da palavra que foi deturpada ao longo da história, foi deturpada e fez com que chegasse até os nossos dias como um lugar de tormento eterno, como um lugar de fogo eterno, como um lugar onde as almas serão atormentadas para sempre, e isso se elas saírem da igreja e não aceitarem a Jesus. O fato de que eles querem as suas sinagogas, as suas igrejas cheias de pessoas, para que essas pessoas possam contribuir, para que essas pessoas possam dar o seu dízimo, para que essas pessoas possam colocar nas mãos deles o que eles necessitam para ter uma vida boa, para ter uma vida tranquila, uma vida de luxo, porque eles estão fazendo a obra de Deus. Então, se eu estou fazendo a obra de Deus, eu preciso mostrar para as pessoas que Deus prospera, que Deus abençoa. Essa é a ideia que eles passam. Mas, na verdade, meus queridos, é o curral. Na verdade, aquele lugar
ali é só o pasto onde ele quer estar agregando as ovelhas para que elas estejam todas ali, porque eles sabem que se não tiver ovelha, não tem renda no final do mês. Eles sabem que se não tiver pessoas que acreditam nas mentiras que eles pregam, não dará continuidade ao projeto de vida deles. Dos grandes líderes e pastores de grandes igrejas, eles têm salários astronômicos, eles moram em casas bacanas, eles andam em carros muito topo de linha, mas aqueles que contribuem com eles, muitas dessas pessoas vivem em lugares que pagam aluguel e em uma casa que muitas vezes nem seria digna daquela pessoa, mas é o que eles ostentam. E eles dizem que quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus vai te abençoar, mais Deus vai dar para você, mais Deus vai fazer isso. Então eles usam essas promessas para as pessoas continuarem ali naquele lugar, sempre depositando confiança naquelas pessoas. E eu quero estar trazendo para você relatos de situações vivenciadas por mim dentro do sistema religioso, e que se isso servir de alguma forma para alertar, para abrir os teus olhos, volto a repetir, não estou fazendo proselitismo, nem estou te pedindo para que você saia da sua igreja. Tem muita gente por aí dizendo que nós estamos pregando heresias e que nós estamos errados e que nós estamos aqui no YouTube distorcendo a palavra de Deus. E eu quero que você que diz isso me prove dentro da Bíblia onde é que Jesus mandou você ser dizimista e ofertante dentro da igreja nos dias de hoje. Ginaldo, Mateus capítulo 23, versículo 23, a Bíblia diz que Jesus ordena dar o dízimo. Então leia o texto completo e vai entender o que é que Jesus de fato estava querendo dizer quando ele disse para aquelas pessoas que eles traziam o dízimo do endro, do cominho, do hortelã, mas eles se esqueciam dos principais. Eles se esqueciam de fazer o principal. Então, se você discorda daquilo que nós falamos, então vá entender dentro da sua Bíblia, porque muitas vezes é fácil você dizer para quem está pregando no YouTube que está pregando heresia, está ensinando errado. E como eu disse, nós não temos o interesse de fazer você sair da sua igreja, não. Pelo contrário, se você se sente bem e quer continuar lá, fique à vontade. Só não estamos aqui fazendo proselitismo, estamos aqui mostrando a realidade do que de fato acontece nesses lugares. Basta você olhar para a sua vida e comparar com a do seu pastor. Ele não é melhor do que você. Ele pode até ter estudado um pouco mais. Alguns deles são assim. São PhD em teologia, são psicólogos, são isso, são aquilo, um monte de títulos. Mas ele poderia fazer qualquer outra coisa, ele poderia estar exercendo qualquer outra profissão. Mas é muito mais fácil você ter um monte de pessoas que contribuem para você viver numa boa. E aí eu ouvi muitos pastores dizerem assim, tem gente que diz que é fácil, é só botar uma gravata no pescoço e sair por aí abrindo igreja e dizendo que vai pregar a palavra de Deus e viver disso. Eu quero viver na prática e na realidade. Não estou aqui também generalizando, dizendo que todos os pastores são iguais. Não, porque tem muitos deles que têm um bom coração, têm uma ideia completamente diferente da maioria, mas uma grande maioria deles são, sim, gananciosos, mentirosos, falsos e mentem o tempo todo. Mentem quando eles dizem que você precisa trazer os dízimos e as ofertas para o templo. Mentem quando eles dizem que você precisa viver os rituais, os ritos, que nós sabemos que eles fazem isso com maestria nos dias de hoje. Então esse é o nosso vídeo, vou deixar sugestões de vídeos aqui em cima para que você possa continuar vendo alguns outros trabalhos aqui do nosso canal. Se você gostou, considere se inscrever, deixar o seu comentário e nós estaremos trazendo mais vídeos como este no nosso próximo encontro. Fiquem todos na paz e até o nosso próximo encontro, tá bom?